Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Arete Jus. Está começando mais um episódio. Galera, tudo certo com vocês? Tudo bom? Preparados para mais um episódio? Galera, hoje nosso convidado especial é a lei número 5.474, que trata sobre as duplicatas. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar a estrelinha aí no Spotify, deixar o seu like no YouTube e compartilhar com seus melhores amigos, galera. Vamos lá? Capítulo 1 da fatura e da duplicata. Artigo 1º. Em todo o contrato de compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no território brasileiro, com prazo não inferior a 30 dias, contado da data da entrega ou despacho das mercadorias, o vendedor extrairá a respectiva fatura para apresentação ao comprador. Parágrafo 1º. A fatura discriminará as mercadorias vendidas ou, quando convier ao vendedor, indicará somente os números e valores das notas parciais expedidas por ocasião das vendas, despachos ou entregas de mercadorias. Parágrafo 2º. Revogado. Artigo 2º. No ato da demissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação com efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor para a importância faturada ao comprador. Parágrafo 1º. A duplicata conterá: inciso 1. A denominação duplicata, a data de sua emissão e o número de ordem. Inciso 2. O número da fatura. Inciso 3. A data certa do vencimento ou a declaração de ser duplicata à vista. Inciso 4. O nome e o domicílio do vendedor e do comprador. Inciso 5. A importância a pagar em algarismos e por extenso. Inciso 6. A praça de pagamento. Inciso 7. A cláusula à ordem. Inciso 8. A declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador como aceite cambial. Inciso 9. A assinatura do emitente. Parágrafo 2º. Uma só duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura. Parágrafo 3º. Nos casos de venda para pagamento em parcelas, poderá ser emitida duplicata única, em que se discriminarão todas as prestações e seus vencimentos, ou série de duplicatas. Uma para cada prestação, distinguindo-se a numeração a que se refere o item 1 do parágrafo 1º deste artigo, pelo acréscimo de letra do alfabeto em sequência. Artigo 3º. A duplicata indicará sempre o valor total da fatura, ainda que o comprador tenha direito a qualquer rebate, mencionando ao vendedor o valor líquido que o comprador deverá reconhecer como obrigação de pagar. Parágrafo 1º. Não se incluirão no valor total da duplicata os abatimentos de preços das mercadorias feitas pelo vendedor até o ato do faturamento, desde que constem da fatura. Parágrafo 2º. A venda mercantil para pagamento contra a entrega da mercadoria ou do conhecimento do transporte, seja ou não da mesma praça, vendedor e comprador, ou para pagamento em prazo inferior a 30 dias, contada a entrega ou despacho das mercadorias, poderá representar-se também por duplicata, em que se declarará que o pagamento será feito nessas condições. Artigo 4º. Nas vendas realizadas por consignatários ou comissários e faturas em nome e por conta do consignante ou comitente, caberá àqueles cumprir os dispositivos desta lei. Artigo 5º. Quando a mercadoria for vendida por conta do consignatário, este é obrigado, na ocasião de expedir a fatura e duplicata, a comunicar a venda ao consignante. Parágrafo 1º. Por sua vez, o consignante expedirá a fatura e duplicata correspondente à mesma venda, a fim de ser esta assinada pelo consignatário, mencionando-se o prazo estipulado para a liquidação do saldo da conta. Parágrafo 2º. Fica o consignatário dispensado de emitir duplicata quando, na comunicação a que se refere o parágrafo 1º, declarar que o produto líquido apurado está à disposição do consignante. Capítulo 2 da remessa e da devolução da duplicata. Artigo 6º. A remessa de duplicata poderá ser feita diretamente pelo vendedor ou por seus representantes, por intermédio de instituições financeiras, procuradores ou correspondentes que, em
incumbam de apresentá-la ao comprador na praça ou no lugar de seu estabelecimento, podendo os intermediários devolvê-la, depois de assinada, ou conservá-la em seu poder até o momento do resgate, segundo as instruções de quem lhes cometeu o encargo. Parágrafo 1º. O prazo para remessa da duplicata será de 30 dias, contado da data de sua emissão. Parágrafo 2º. Se a remessa for feita por intermédio de representantes, instituições financeiras, procuradores ou correspondentes, estes deverão apresentar o título ao comprador dentro de 10 dias, contados da data de seu recebimento na praça de pagamento. Artigo 7º. A duplicata, quando não for à vista, deverá ser devolvida pelo comprador ao apresentante dentro do prazo de 10 dias, contado da data de sua apresentação, devidamente assinada ou acompanhada de declaração, por escrito, contendo as razões da falta do aceite. Parágrafo 1º. Havendo expressa concordância da instituição financeira cobradora, o sacado poderá reter a duplicata em seu poder até a data do vencimento, desde que comunique, por escrito, a apresentante o aceite e a retenção. Parágrafo 2º. A comunicação de que trata o parágrafo anterior substituirá, quando necessário, no ato do protesto ou na execução judicial, a duplicata a que se refere. Artigo 8º. O comprador só poderá deixar de acertar a duplicata por motivo de: inciso 1. Avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco. Inciso 2. Vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias, devidamente comprovados. Inciso 3. Divergência nos prazos ou nos preços ajustados. Capítulo 3. Do pagamento das duplicatas. Artigo 9º. É lícito ao comprador resgatar a duplicata antes de aceitá-la ou antes da data do vencimento. Parágrafo 1º. A prova do pagamento é o recibo, passado pelo legítimo portador ou por seu representante com poderes especiais, no verso do próprio título ou em documento, em separado, com referência expressa à duplicata. Parágrafo 2º. Constituirá igualmente prova de pagamento, total ou parcial da duplicata, a liquidação de cheque a favor do estabelecimento endossatário, no qual conste, no verso, que seu valor se destina à amortização ou liquidação da duplicata nele caracterizada. Artigo 10. No pagamento da duplicata poderão ser deduzidos quaisquer créditos a favor do devedor resultantes de devolução de mercadorias, diferenças de preço, enganos verificados, pagamentos por conta e outros motivos assemelhados, desde que devidamente autorizados. Artigo 11. A duplicata admite reforma ou prorrogação do prazo de vencimento mediante declaração em separado ou nela escrita, assinada pelo vendedor ou endossatário, ou por representante com poderes especiais. Parágrafo único. A reforma ou prorrogação de que trata este artigo, para manter a coobrigação dos demais intervenientes por endosso ou aval, requer a anuência expressa destes. Artigo 12. O pagamento da duplicata poderá ser assegurado por aval, sendo o avalista equiparado àquele cujo nome indicar, na falta da indicação, aquele abaixo de cuja firma lançar a sua, fora desses casos, ao comprador. Parágrafo único. O aval dado posteriormente ao vencimento do título produzirá os mesmos efeitos que o prestado anteriormente àquela ocorrência. Capítulo 4. Do protesto. Artigo 13. A duplicata é protestável por falta de aceite de devolução ou pagamento. Parágrafo 1º. Por falta de aceite de devolução ou pagamento, o protesto será tirado, conforme o caso, mediante apresentação da duplicata, da triplicata ou ainda por simples indicações do portador na falta de devolução do título. Parágrafo 2º. O fato de não ter sido exercida a faculdade de protestar o título por falta de aceite ou de devolução não elide a possibilidade de protesto por falta de pagamento. Parágrafo 3º. O protesto será tirado na praça de pagamento constante do título. Parágrafo 4º. O portador que não tirar o protesto da duplicata em forma regular dentro de 30 dias, contado da data de seu vencimento, perderá o direito de regresso contra os endossantes e respectivos avalistas. Artigo 14. Nos casos de protesto, por falta de aceite, de devolução ou de pagamento,
Os feitos por indicações do portador do instrumento de protesto deverá conter os requisitos enumerados no artigo 29 do Decreto número 2044 de 31 de dezembro de 1908, exceto a transcrição mencionada no inciso 2, que será substituída pela reprodução das indicações feitas pelo portador do título. Capítulo 5 do processo para a cobrança da duplicata. Artigo 15. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais de que cogita o livro 2 do Código de Processo Civil quando se tratar. Inciso 1. De duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não. Inciso 2. De duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente, a linha A haja sido protestada, a linha B esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida sua comprovação por meio eletrônico. A linha C, o sacado não tenha comprovadamente recusado o aceite no prazo das condições e pelos motivos previstos nos artigos 7º e 8º desta lei. Parágrafo 1º. Contra o sacador, os endossantes e respectivos avalistas caberá o processo de execução referido neste artigo, quaisquer que sejam a forma e as condições do protesto. Parágrafo 2º. Processar-se-á também da mesma maneira a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do artigo 14, preenchidas as condições do inciso 2 deste artigo. Parágrafo 3º. A comprovação por meio eletrônico de que trata a linha B do inciso 2 do caput deste artigo poderá ser disciplinada em ato do Poder Executivo Federal. Artigo 16. Aplica-se o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil à ação do credor contra o devedor, por duplicata ou triplicata que não preenche os requisitos do artigo 15, incisos 1 e 2 e parágrafos 1º e 2º, bem como a ação para ilidir razões invocadas pelo devedor para o não aceite do título, nos casos previstos no artigo 8º. Artigo 17. O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas. Artigo 18. A pretensão à execução da duplicata prescreve. Inciso 1. Contra o sacado e respectivos avalistas em 3 anos, contados da data do vencimento do título. Inciso 2. Contra endossante e seus avalistas em 1 ano, contado da data do protesto. Inciso 3. De qualquer dos coobrigados contra os demais, em 1 ano, contado da data em que haja sido efetuado o pagamento do título. Parágrafo 1º. A cobrança judicial poderá ser proposta contra um ou contra todos os coobrigados, sem observância da ordem em que figurem no título. Parágrafo 2º. Os coobrigados da duplicata respondem solidariamente pelo aceite e pelo pagamento. Capítulo 6 da escrita especial. Artigo 19. A adoção do regime de vendas de que trata o artigo 2º desta lei obriga o vendedor a ter e a escriturar o livro de registro de duplicatas. Parágrafo 1º. No registro de duplicatas serão escrituradas, cronologicamente, todas as duplicatas emitidas, com o número de ordem, data e valor das faturas originárias e data de sua expedição, nome e domicílio do comprador, anotações das reformas, prorrogações e outras circunstâncias necessárias. Parágrafo 2º. Os registros de duplicatas, que não poderão conter emendas, borrões, rasuras ou entrelinhas, deverão ser conservados nos próprios estabelecimentos. Parágrafo 3º. O registro de duplicatas poderá ser substituído por qualquer sistema mecanizado, desde que os requisitos deste artigo sejam observados. Capítulo 7. Das duplicatas de prestação de serviços. Artigo 20. Poderão emitir, na forma prevista nesta lei, fatura e duplicata. Inciso 1. As empresas, individuais ou coletivas, fundações ou sociedades civis que se dediquem à prestação de serviços e, inciso 2, o transportador autônomo de cargas, TAC,
de que trata o inciso 1 do caput do artigo 2º da Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007. Parágrafo 1º. A fatura deverá discriminar a natureza dos serviços prestados. Parágrafo 2º. A soma a pagar em dinheiro corresponderá ao preço dos serviços prestados. Parágrafo 3º. Aplicam-se a fatura e a duplicata ou triplicata de prestação de serviços com as adaptações cabíveis, as disposições referentes à fatura e à duplicata ou triplicata de venda mercantil, constituindo documento hábil para transcrição do instrumento de protesto, qualquer documento que comprove a efetiva prestação dos serviços e o vínculo contratual que a autorizou. Artigo 21. O sacado poderá deixar de aceitar a duplicata de prestação de serviços por motivo de: inciso 1. Não correspondência com os serviços efetivamente contratados. Inciso 2. Vícios ou defeitos na qualidade dos serviços prestados, devidamente comprovados. Inciso 3. Divergência nos prazos ou nos preços ajustados. Artigo 22. Equiparam-se as entidades constantes do artigo 20 para os efeitos da presente lei, ressalvado o disposto no capítulo 6, os profissionais liberais e os que prestam serviço de natureza eventual, desde que o valor de serviço ultrapasse o valor de 100 cruzeiros novos. Parágrafo 1º. Nos casos deste artigo, o credor enviará ao devedor fatura ou conta que mencione a natureza e o valor dos serviços prestados, data e local do pagamento e o vínculo contratual que deu origem aos serviços executados. Parágrafo 2º. Registrada a fatura ou conta no cartório de títulos e documentos, será ela remetida ao devedor com as cautelas constantes do artigo 6º. Parágrafo 3º. O não pagamento da fatura ou conta no prazo nela fixado autorizará o credor a levá-lo a protesto, valendo, na ausência do original, certidão do cartório competente. Parágrafo 4º. O instrumento do protesto, elaborado com as cautelas do artigo 14, discriminando a fatura ou conta original ou certidão do cartório de títulos e documentos, autorizará o ajuizamento da competente processo de execução na forma prescrita nesta lei. Capítulo 8 das Disposições Gerais. Artigo 23. A perda ou extravio da duplicata obrigará o vendedor a extrair triplicata, que terá os mesmos efeitos e requisitos e obedecerá às mesmas formalidades daquela. Artigo 24. Da duplicata poderão constar outras indicações, desde que não alterem sua feição característica. Artigo 25. Aplicam-se a duplicata e a triplicata, no que couber, os dispositivos da legislação sobre emissão, circulação e pagamento das letras de câmbio. Artigo 26. O artigo 172 do Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 172. Expedir ou aceitar duplicata que não corresponda, juntamente com a fatura respectiva, a uma venda efetiva de bens ou a uma real prestação de serviço. Pena: detenção de 1 a 5 anos e multa equivalente a 20% sobre o valor da duplicata. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicatas. Artigo 27. O Conselho Monetário Nacional, por proposta do Ministério da Indústria e do Comércio, baixará, dentro de 120 dias da data da publicação desta lei, normas para padronização formal dos títulos e documentos nela referidos, fixando prazo para sua adoção obrigatória. Artigo 28. Esta lei entrará em vigor 30 dias após a data de sua publicação, revogando-se a Lei nº 187, de 15 de janeiro de 1936, a Lei nº 4.068, de 9 de junho de 1962, os Decretos-Leis nº 265, de 28 de fevereiro de 1967, 320, de 29 de março de 1967, 331, de 21 de setembro de 1967 e 345, de 28 de dezembro de 1967, na parte referente às duplicatas e todas as demais disposições em contrário. Brasília, 18 de julho de 1968. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio e de mais uma lei. Isso quer dizer que é meta cumprida e vocês estão de parabéns. Galera, é isso aí. Mais uma lei para conta.
E se vocês curtiram esse episódio, deixe seu like, deixe sua estrelinha no Spotify, que é muito importante pra gente. Compartilhe com seus melhores amigos, deixe seu comentário, manda e-mail e se inscreva nas nossas plataformas. Um forte abraço e tchau!